Muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui. Todos são pré-candidatos, ou a deputado estadual ou a deputado federal. É isso? Muito bem. Então, eu sei que o encontro é bastante rico, vocês vão ter muitas coisas práticas, muitas coisas importantes para a campanha, como o Paulo Ferraz, por exemplo, que vai explicar bastante aí os limites da lei, essa coisa toda. E enfim, vários outros, também o senador Álvaro Dias, também o senador Flávio Arnes e toda uma programação que está aqui, que vai ser realmente muito útil para vocês. Bom, da minha parte, eu quero fazer com vocês uma pequena meditação, não tanto sobre como ganhar a eleição, que é o que talvez mais interesse a todos, mas o que fazer com esse mandato? Né? Por que é que vocês querem ser deputado? Seja estadual, seja federal. Para que serve um deputado estadual? Para que serve um deputado federal? Para que serve um senador? Como é que funciona isso? Né? E vocês, muitos já estão na política, outros estão entrando na política. Essa própria palavra política significa o quê? Vem da onde, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho lá para a Grécia Antiga, onde nós tínhamos a polis. Né? O que era a polis? Era uma cidade-estado. Não havia esse conceito de país quase que continental, como é o caso do nosso Brasil. Né? Eram cidade-estados. Né? Então vocês veem falar uma guerra, uma coisa, era uma cidade contra outra. E como é que era a democracia, esse governo do povo, né? Alguns pensam que é que é do governo do demônio, podia ser também, mas é do povo, né? Eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de saber o porquê das coisas, né? Da onde vim, por que estou aqui, para onde é que eu vou, o que eu estou fazendo. E eu, portanto, gosto muito dos filósofos gregos, basicamente de Sócrates, que foi o primeiro, depois Platão e finalmente Aristóteles, essa tríade aí. Todo mundo que estuda filosofia sabe que depois deles quase tudo mais na filosofia foi nota de rodapé, né? Eles pegaram a água mais limpa, eles discutiram as principais dúvidas que o ser humano tem nessa vida. Alguém aqui estuda filosofia? Não. Tem nenhum filósofo aqui? Filósofos costumam dar bons políticos. E eu proponho a vocês que façam um pouco de filosofia. Sabe o que é um filósofo? Um sujeito que faz pergunta. Um sujeito que tem a capacidade de dizer não sei. Capacidade de duvidar. Aliás, se nós não tivermos capacidade de duvidar, nós não vamos mudar nada nunca. Um radical é um sujeito que acredita firmemente numa verdade única e que não muda para nada. É a própria negação da evolução, né? Nas artes você vê muito isso, alguns dizendo que eu sou uma metamorfose ambulante e tal, que o mundo é dialético, que tudo se mexe, que tudo muda e que nós também mudamos, né? Então eu acho que e nós mudamos, basta ver como nós nascemos e como nós terminamos, né? Nós somos permanente mudança a vida inteira. Eu já estou hoje muito pior do que eu já fui há uns 20 anos atrás, no aspecto físico, né? Eu tenho a pretensão de dizer que no aspecto intelectual eu estou melhor, mas enfim, é só pretensão também, não é nenhuma certeza. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma coisa está ligada à outra. Como ganhar a eleição? E para que serve um político? A resposta é a mesma. Se vocês souberem para que serve um político, se vocês souberem o que vocês vão fazer lá, vocês saberão como ganhar a eleição. Saberão, vai ser uma resposta bem simples. Vamos voltar lá para a polis, vamos voltar para a Grécia. Como é que era a democracia no começo? Como é que era o governo do povo? Governo do povo, pelo povo e para o povo. Como é que era isso? Olha, eu construí um teatro aqui em Curitiba
que é um teatro muito bonito, um teatro positivo, aqui não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, se alguém já foi lá, assistiu alguma peça. Sabe por que ele tem aquele formato assim, tudo em arcos de circunferência concêntrica? Como se eu tivesse colocado a ponta seca do compasso no palco e fosse fazendo pedaços, arcos de circunferência com um raio que fosse aumentando de 1 metro em 1 metro. Porque eu fui visitar lá na Grécia o lugar onde o Sócrates teria tomado cicuta, o templo onde ele teria tomado cicuta e dito aquela célebre frase dele lá: devemos um galo a Esculápio e tal, aquelas histórias da Grécia. Se eu começar a falar nisso, eu vou até amanhã com vocês aqui, mas enfim, o templo estava caído, não tinha nada, mas pertinho tinha uma placa assim, teatro de Epidauros, e eu fui lá conhecer o teatro. Esse teatro é famoso. Ele foi escavado na rocha, claro, não tinha teto, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone naquele tempo, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. Mas eles fizeram uma coisa tão bonita, exatamente no formato do teatro positivo, igualzinho. Eu copiei de lá, não foram eles que copiaram daqui, eles fizeram isso muito antes de nós, né? E você vai no palco desse teatro e risca um fósforo e você escuta na última fileira o riscar, sem microfone, sem nada. Sabe quantas pessoas cabem sentadinha nesse teatro? 12.000 pessoas. 12.000. O que eles faziam lá? Democracia direta. A polis, a cidade inteira, os cidadãos se reuniam e tomavam as decisões, né, de como é que seriam organizadas as coisas do Estado, as coisas do governo. Se vocês olharem para uma tribo de índio, o que os índios fazem? Tem um chefe, tem um pajé. Sempre que você tem uma aglomeração humana, você tem regras de convívio. Você tem alguém que cuida do interesse de todos. Né? Isso é quase que intuitivo. Até nos animais costuma ter um líder. Né? Costuma ter um líder. Os cavalos selvagens geralmente têm um líder. Aliás, tem uma história interessante, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas dizem que os cavalos selvagens seguem o líder. E que quando eles caem numa armadilha, que são todos presos num curral, sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Matar o líder a patada. Então, vocês são candidatos a líder, tomem cuidado. Convém se lembrar como é que terminou Mussolini, como é que terminou Hitler. Alguns líderes não terminam muito bem. Tá? Quando fazem tudo errado, terminam muito mal. Mas então, gente, toda essa historinha foi dizer para vocês o seguinte: para que serve um deputado? Seja estadual, seja federal. Mas antes de passar isso, lá daquela polis a gente veio evoluindo e a democracia direta acabou. E hoje nós temos, com esse tamanho de país, com 200 e tantos milhões de habitantes, com um país como o Brasil, nós temos uma democracia representativa. Vocês serão representantes do povo. Aquele grande teatro de Epidauros, com 12.000 pessoas, foi substituído pela Assembleia Legislativa, não é? Com 513 cadeiras. Aliás, não tem 513. Muitos de vocês, se não forem rápido, vão ficar em pé. Aliás, aquilo é uma história à parte. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter algumas surpresas não muito agradáveis. Mas, bom, vai ser interessante. Bom, terceirizaram para vocês e vocês são candidatos a serem representantes do povo. Então vocês vão representar os interesses do povo. E que diabos de interesse o povo tem? Parece que é mais ou menos óbvio. Todo mundo quer viver em segurança, todo mundo quer ter regras claras de convívio. Por exemplo, se eu vou montar uma empresa, eu quero ter uma clareza muito grande sobre os tributos que eu vou pagar. Não é? E assim segue, o que é meu direito, qual é a garantia que eu tenho da minha propriedade, qual é a garantia que eu não tenho, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Quem é que estabelece tudo isso? Quem é que estabelece essa receita de fazer bolo? É uma receita de fazer bolo. Vocês vão escrever uma receita segundo a qual a sociedade vai viver. E se não mudar a receita, não muda o bolo, lembre-se disso. O país está ruim? Ou está bom? Não, o país está imperfeito, tem uma série de coisas que precisa corrigir.
Quem é que pode corrigir nesse negócio chamado democracia? Você tem o executivo que executa. Você tem o legislativo que escreve a receita do bolo estadual ou do bolo federal. E você tem o judiciário, que em princípio é para ver se a receita do bolo está sendo cumprida, se estão obedecendo às leis que vocês fizeram. Se as leis forem simples, compreensíveis, se o povo souber o que vocês estão falando, se for, de preferência que sejam poucas, não é? Até porque a gente precisa urgentemente fechar alguns cursos de direito, né, Paulo? Tem demais, tem lei demais. Mas nós precisamos de poucas e boas leis. Então, aí você vai ter um povo que vai viver melhor, vai ter uma sociedade melhor. Aí, às vezes, a gente viaja para outras polis, né? Viaja para os Estados Unidos, e aí diz assim, meu Deus, como esse povo é pragmático, como esse povo é prático. O imposto aqui é tão simples e sai tudo na nota. Eu vou fazer uma compra, tem um imposto para o governo municipal, uma para o governo estadual e pronto, não tem mais nada. Mas e o governo federal? Aí tem imposto de renda, tem outros impostos, mas na hora da compra, do consumo, são poucas coisas. Tem imposto de herança, tem outro tipo de imposto. Aqui no Brasil, para a gente fazer alguma coisa, montar uma empresa, eu fui empresário há 40 anos, você tem que ter um exército de advogados, literalmente um exército de advogados, para fazer o tal do planejamento tributário. Tão confusas são as nossas leis sobre quais impostos que nós devemos pagar. Uma verdadeira coxa de retalho. E o governo tenta fazer reforma tributária e não consegue. Não consegue. Primeiro porque não fazem propostas que o povo possa entender. O dia que fizeram uma proposta que o povo possa entender, a reforma tributária vai sair em 2 tempos. Mas fazem uma confusão tão grande, e acho que nem eles entendem muito bem, que a coisa não anda, não sai. O Lula tinha o poder legislativo inteiro na mão, pagava mensalão, aquela coisa toda, lembra? Pelo bem ou pelo mal, ele tinha todos os legisladores na mão. Não fez. Mandou muitas propostas, não foi. Fernando Henrique tentou, não fez. O Bolsonaro tentou também, não saiu, não vai sair tão fácil. Por que está tão difícil? Porque as pessoas não falam a linguagem do povo, porque não são claros, porque não são objetivos. Eu poderia falar um dia inteiro para vocês de reforma tributária, escrevi até uma cartilha sobre isso, mas não é esse o objeto. Eu tenho meia hora, já passaram-se 15 minutos, daqui a pouco acabou, né? Eu não vou entrar especificamente nesse ponto, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: precisa ter uma grande reforma tributária nesse país, mas pelo amor de Deus, não façam o que a maioria dos políticos fazem. Sai por aí dizendo que precisa uma reforma tributária e não entendem nada de tributos. Quando você começa a conversar com eles de verdade e pergunta o que é ICMS, ele não sabe. O que é IVA, ele não sabe. O que é o fato gerador, ele não sabe. O que é a bitributação, ele não sabe. Quais são os impostos que se pagam hoje no Brasil? A maioria não sabe. É básico, é óbvio. Mas falta estudo. Uma das coisas que vocês vão ficar cheios quando forem deputados é de ouvir discurso vazio, de gente que fala, que dá nó em pingo d'água. Qualquer um de vocês, tem certeza, vem aqui e faz um discurso que encanta todo mundo, sobre nada. Sobre nada. Eu também posso fazer um discurso sobre nada aqui, mas eu estou tentando dizer uma coisa para vocês. Basicamente, estou tentando dizer para vocês, se vocês descobrirem para que serve um deputado, vocês vão descobrir como vencer a eleição. E esse é o meu tema. Esse é o meu tema. Se vocês olharem para esse país precisa mudar a receita do bolo, precisa mudar as suas leis. E não é fácil conseguir mudar essas leis. E os únicos que podem mudar essas leis são aqueles que fazem parte do poder legislativo, as leis federais, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, as leis estaduais, a Assembleia Legislativa. São os únicos. Essa é a missão específica do poder ao qual vocês são pré-candidatos.
alterar a receita do bolo, simplificar a receita do bolo, deixar o bolo mais gostoso, melhor de viver nesse país. E aí nós precisamos reformar as regras segundo as quais a gente vive. E quais são as regras segundo as quais a gente vive? Nós temos regras para fazer política. Vocês acham que a nossa política está bem organizada? Vocês acham que é razoável ter 20 e tantos partidos com representação? Vocês acham que cada um deles tem um projeto de país? Ou eles são um empreendedorismo, entre aspas, por causa do fundão eleitoral? E que tem muita gente ganhando dinheiro com política. Para que serve um político? Para ganhar dinheiro do fundão eleitoral? Para que serve um político? Para levar verba para a sua cidade, para conseguir RP9, para entrar no orçamento secreto, para mercantilizar o seu voto. Me deem dinheiro para minha turminha, para minha cidade, para minha região, e eu voto a favor do senhor, seu presidente. Para não ter nenhuma tese sobre a receita do bolo, para não pensar no país como um todo, para ganhar um bom salário, se for deputado federal, se for deputado estadual, é mais ou menos parecido o salário, para não ter patrão, para não ter horário, para ser autoridade. O que é que vocês vão ser? O que é que vocês vão fazer lá? Quais são as propostas que vocês têm nas suas cabeças? O quanto vocês estão dispostos a se decepcionarem, porque vocês vão se decepcionar, e muito. Não vai ser pouca decepção, não. Vocês vão ter que ter muita resiliência para aguentar. Vocês vão falar de coisas que vocês acham importantíssimas, e um monte de gente não vai nem dar bola para vocês, vai continuar fazendo a reuniãozinha secreta e pegando uma verbinha, entendeu? Ou fazendo um negocinho, ou sendo despachante de uma empresa que quer fazer negócio com o Estado. Uma mediocridade. E cadê os estadistas? Cadê as pessoas que estão pensando em reformar o país? O povo se ilude sempre. Vamos eleger um salvador da pátria. Você já viu quantos salvadores da pátria que nós elegemos? O Collor ia caçar Marajá. O Lula ia transformar o país num país socialista mais justo. O Sarney ia congelar os preços. Santa ignorância. No tempo do Império Romano isso já foi tentado e não deu certo. Qualquer calouro de economia sabia disso. E aqui tinha advogado que chegava e fechava um supermercado e dizia: feche esse supermercado em nome do presidente Sarney. Lembram disso? Não lembro, são muito jovens. Os mais velhos se lembram, né? Fiscal de Sarney, lembro da Sudoce. Fiscal de Sarney. Fiscal de Sarney, essa coisa toda. Quantos erros mais o Brasil vai ter que fazer para entender que uma democracia, e se estudar um pouquinho da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, que foi antes da Francesa, o que é que a gente vê? O que é que acabou com o poder absoluto, com a monarquia, com o rei? Conservar a Rainha Elizabeth como tradição e tal, mas o parlamentarismo e tal. O que é? Limitar o poder do monarca. O parlamento passou a ter poder. O primeiro-ministro começou realmente a governar. O rei reina, mas não governa. E acabou o direito dos nobres, não é? Veja quantas receitas de bolo essa humanidade já teve. Nós tivemos muito lá atrás. Eu não vou entrar em comunismo primitivo, porque é muito para hoje. Mas vamos pegar lá o feudalismo, o senhor, né, da propriedade e o servo. Esse senhor, dono da propriedade, tinha direito sobre os servos, tinha direito à primeira noite da noiva, quando elas se casavam, coisas do tipo. E daí isso começou a incomodar, porque eles cobravam muito para passar no terreno deles, coisa que vale, começou a incomodar o mercantilismo e tal, e surgiu a coisa do capitalismo, a evolução dos instrumentos de produção. Marx tem um monte de coisa que ele falou que é verdade, tem um monte de coisa que ele falou que é bobagem, mas tem um monte de coisa que ele falou que vale a pena estudar. E aí você tem inúmeras tentativas de volta a isso com os ditadores, né? Você tem
a vontade de simplificar tudo e um cara só mandar é muito grande. Né? Até hoje tem muita gente que quer uma ditadura. Porque ele olha para tudo isso, é tão complexo, ele não entende nada. É melhor que tenha um que mande em tudo que daí resolve. Não resolve. Não resolve. A gente já experimentou isso também. Esse erro já foi cometido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em inúmeros lugares. Não tem nenhuma ditadura bem sucedida. Ela até pode ser bem sucedida por algum tempo. Depois ela desmorona. O que é a democracia? Poder executivo, um presidente que executa, que faz as coisas. Poder legislativo, que faz a receita do bolo. Poder judiciário, que fiscaliza se a receita está sendo bem cumprida, fiscaliza a Constituição, etc. E tal, e julga os litígios de direito que a lei determina como são. Complexo. 3 poderes. Não é um poder, são 3 poderes. Eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês que o mais importante dos 3 poderes é o legislativo. Não é porque eu sou senador, não. Eu nunca fui, eu entrei esses dias nesse negócio. Mas é o mais importante, porque vocês vão escrever as regras. Vocês são os únicos que terão legitimidade para alterar as regras, para realmente mudar o país. Tá? Não é que uma lei sozinha muda tudo, mas ela é o começo de tudo. Ela é o começo de tudo. É preciso fazer boas leis, dizer bem claro ao que vocês vão. Vocês têm uma visão política? Qual é a visão política? O que nós podemos fazer aí para melhorar esse quadro político que nós temos no Brasil? Como é que nós podemos acabar com esse fundão? Como é que nós podemos voltar a fazer política por ideal? Porque realmente nós queremos mudar alguma coisa. Como é que nós podemos reformar o nosso judiciário? Como é que nós podemos estabelecer uma prisão em segunda instância? Como é que nós podemos acabar com o foro privilegiado? Como é que nós podemos mobilizar a população em torno de uma pauta ética? Como é que nós podemos mobilizar a população em torno de uma pauta política ou de uma pauta econômica? Qual a clareza que nós vamos ter para explicar isso para os nossos pares lá e para o conjunto da sociedade? Então, é uma missão hercúlea. Eu acho que só tem um sentido. A política vem de polis, e daí tinha o politicus com K, em grego, que era o sujeito que cuidava das coisas da cidade-estado, das coisas do Estado. Depois, em latim, ficou politicus, com C mesmo. Depois, em francês, politique, né? E nós chegamos no nosso político. Mas é sempre a mesma coisa. Políticos são as pessoas que cuidam das coisas do Estado. Se esse Estado é uma porcaria, é porque os políticos são uma porcaria. Não sabem organizar o Estado direito. Não têm ideias, não lutam por princípios. Vocês vão encontrar um número enorme de pessoas no Parlamento, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, que está lá para ter um gabinete, para poder nomear alguns parentes, para cuidar do próprio umbigo, e não tem nem ideia do que é um país, um Estado, ou essa visão de estadista que eu estou dizendo, é a visão que vai além do interesse pessoal. Não que por ser deputado vocês não possam e não devam pensar no seu salário. Claro que pode. Todo mundo pode pensar e deve pensar no seu salário, porque senão morre de fome. Mas o diabo é quando pensa só nisso, né? Daí salário para quê? Para pensar no próprio salário? É uma coisa meio sem sentido. Né? O cara tem que contribuir com alguma coisa. E isso, gente, não é uma questão de técnica, viu? É de técnica também, mas não é só de técnica. É uma questão de alma. É uma questão de o que eu vou fazer lá. Qual é o meu propósito? Né? Eu vou de coração? Eu tenho uma proposta para melhorar o meu estado? Eu tenho uma proposta para melhorar o meu país? Se você tem, convença as pessoas. E esse é o caminho para a sua eleição. Se você não tem, não se candidate.
Deixa isso para quem quer trabalhar de verdade. Tem tantas outras coisas que vocês podem trabalhar que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Ah? Se vão para a política, vão de corpo e alma. Vão lá porque vocês têm uma ideia, porque vocês querem fazer alguma coisa, porque essa ideia não será comprada por nenhuma emenda, porque essa ideia não será comprada por nenhum empresário, porque essa ideia não será comprada, porque sem essa ideia é melhor não ser político. Ah? Política sem ideal não é política. Existem políticos pequenos, políticos medíocres, que não deveriam sequer existir. E existem políticos que estão lá para fazer a diferença. Não sei se vocês vão conseguir fazer a diferença. Não sei. Não é fácil. Eu estou dando murro em ponta de faca já fazem 3 anos, esse é o 4º. E antes de mim, muitos já deram murro em ponta de faca. E vamos continuar dando. Tem que ter muita resiliência. Porque não é fácil. Mudar as coisas, contrariar interesses não é fácil. Às vezes eu penso que estou numa sinuca de bico que não tem saída. Como é que eu vou mudar a lei que dá 5 bilhões para o fundão eleitoral se os próprios beneficiados são aqueles que votam essa lei? Difícil, né? Como é que eu vou fazer a Câmara dos Deputados votar o fim do foro privilegiado, que beneficia 50 mil pessoas, tem foro privilegiado? É uma licença para roubar. E aí há um conluio. O Senado, que deveria censurar o Supremo Tribunal Federal, diz assim: eu, senador, não vou mexer com os ministros do Supremo, porque eles, ministros do Supremo, os únicos que podem me julgar, também não vão me condenar. E fica essa dança. Só tem um jeito de mudar isso: denunciar, falar com o povo, falar na imprensa. Por exemplo, fazem mais de 4 anos, é do Álvaro Dias, né? É dele o projeto do fim do foro privilegiado, é do nosso partido que fez 5 anos ontem, né? É do nosso partido. E está parado na Câmara dos Deputados, na gaveta do presidente. E veja que muda presidente. Estava o Rodrigo Maia. Eu e o Álvaro encontrava com ele 50 vezes, ele não podia nem ver minha cara, mais que ele desviava. Porque quando é que o senhor vai colocar na pauta? Porque se colocar na pauta, prova, porque daí a população vê quem votou contra e quem votou a favor. Nunca colocou. Aí mudou o presidente. Foram lá os 2 bobão de novo. Não, agora vai, o Lira vai. Vai coisa nenhuma. Está parado. Se a população não entrar nisso, não muda. Mas vai ser uma revolução tão grande, como um pouco parecida com os fins dos direitos do senhor feudal. Lembra que eu dizia para vocês ainda há pouco, que no tempo do regime feudal o cara tinha direito à primeira noite da noiva? Hoje os políticos, e vocês terão esses direitos, se forem deputado federal, tal, se tiverem foro privilegiado, podem fazer uma porção de coisa que ninguém pode julgar vocês. E lá no Supremo vocês ficam conhecidos deles, e aí fica tranquilo. É bom, mas beleza. Então, gente, assim, um trabalho fenomenal pela frente. Os problemas sociais costumam ser resolvidos num tempo que não é o tempo da vida da gente. Então nunca transforme muito o problema político num problema existencial, porque senão vocês vão ficar doidos. Reserve um tempo para sua família, reserve um tempo para sua leitura, reserve um tempo para você mesmo, mas se ponha de coração no trabalho de transformar essa nação, de fazer uma nação melhor. E vai estar na mão de vocês. Ou vocês fazem isso, ou vão fazer de forma desorganizada, algum caudilho, ou pessoas famintas na rua, ou coisas que nós já estamos vendo acontecer. Então eu vim aqui dizer essas coisas para vocês. O que vocês têm pela frente não é fácil. Mas vale a pena lutar por essas coisas. Porque vai ser assim, vai ser 1, 2, 3, 10, 1000... Um dia nós vamos mudar esse país. Mas é uma coisa que precisa ter muita vontade, muita fé, não abrir mão, não se perder e lutar por isso. Vale a pena. Se for só pelo salário, não vale a pena. Não vão, tem coisa melhor por aí. Eu espero que vocês aprendam muito aí sobre a parte técnica. Eu tentei falar um pouco sobre a filosofia da coisa, o que está por detrás disso. Mas a parte técnica,
O Paulo Ferraz vai contar para vocês o que a nossa receita de bolo deixa e não deixa vocês fazerem, o que as nossas leis deixam e não deixam. Leis essas que vocês poderão mudar depois se achar que são ruins. Tá? Vocês vão ter muitas lições. Sobre como se eleger, eu diria uma coisa só: se vocês tiverem uma vontade e uma ideia na cabeça e não desistirem e realmente acreditarem que vocês vão lá para fazer a diferença, esse é o primeiro passo para ser eleito. É necessário, mas não é suficiente. Mas depois vocês têm que trabalhar muito, vocês têm que conversar com muita gente, vocês têm que ter comunicação, vocês têm um monte de coisas. Todos esses acessórios aqui são importantíssimos também, né? Mas sem essa ideia central do que é que eu vou fazer lá, o que eu quero realmente para esse país, não vale a pena mexer nem com o resto. Porque daí, para que você vai lá? Para ser mais um? Que pobre, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença. Não desistam, vão em frente, porque o Brasil precisa de gente jovem que acredita que esse país pode ser mudado. Tá? Felicidades para todos.